suas dúvidas, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos nos preparando, vamos sentando confortavelmente, vamos relaxando os ombros, vamos tirar esse peso que está nas nossas costas, vamos deixar esses problemas que trazem junto, vem junto com a gente, né? Vamos deixar ele fora, pelo menos por um pouco. Vamos sentir que a espiritualidade está aqui por todos nós, trazendo para nós tudo que necessitamos, e eles sabem cada necessidade que temos, que não são poucas, não é verdade? E Jesus, em sua infinita bondade, misericórdia para com todos nós, também está presente, orientando toda a equipe espiritual. Então vamos todos juntos agradecer, Pai, por esta tarde de sábado, uma tarde tão gostosa, um sol muito bonito, muito gostoso lá fora. E agradecer por todas as bênçãos, cada uma das bênçãos que nós, no caminho para cá, às vezes nem notamos, mas estão no nosso caminho. E assim, Pai, muito obrigado por estarmos aqui hoje reunidos. Que tenhamos uma excelente palestra. Que assim seja, graças a Deus. E a palestra de hoje tem tudo a ver com a Escola de Paz, porque o tema é Educação como Investimento. É um tema muito interessante e até onde interferir nas escolhas dos filhos. Para falar sobre esse assunto, temos aqui o nosso querido Arquimedes Pessoni, tarefeiro da casa, que vai trazer para a gente essa palestra, tá bom? Por favor, o acolham com todo carinho. Boa tarde a todos, todas. Vocês conseguem enxergar com a luz assim? Eu pergunto porque eu sei que sábado à tarde, sábado, né, as pessoas às vezes comem uma feijoada, né? Então, assim, aí o espírito de porco, né, acaba baixando e a gente dorme, né? Então, a Ana Cláudia fez isso, ela deixou meio acesa. Eu falei, acho que se vocês estão enxergando, tranquilo. Aquilo que vocês não enxergarem, eu vou ter que ler mesmo, então fica tranquilo, né? Então eu quero agradecer aqui o convite, né? O Itar me chamou, eu não vim aqui, né? Aí venho todo domingo e ali eu venho toda quinta-feira, né? Desde antes da pandemia, né? A vida da gente é antes e depois da pandemia, né? Nós somos abençoados por ter passado e aqui estamos nós, né? Então, desde então, né? Quando ele falou assim, você não pode ir lá falar? Eu falei, posso, né? Sugere o assunto, né? Ele que me deu o tema, tá vendo? Nem fui eu, certo? E aí a gente faz ao vivo. E tem tudo a ver com a educação, porque eu fui professor de universidade 25 anos, né? Então eu me aposentei agora em maio. Então eu aproveitei fazer um PowerPoint, porque eu tava com uma vontade, dava uma saudade de fazer esse negócio, assim, né? Eu sou da época, gente, ó, vou dar bandeira de idade, porque as estrelas não têm idade. Mas enfim, eu comecei a dar aula com retroprojetor, né, gente? Então, chegando no PowerPoint, no aplicativo, a gente já fica, né, feliz, né? A gente tem história, tem repertório, né? E aí o título que ele me sugeriu era Educação como Investimento, até onde interferir nas escolhas dos filhos. Eu sei, na parte da manhã, a pessoa fala, palestrante não podia falar em primeira pessoa, né? Tinha que falar algo genérico, senão fica assim, parece que você está jogando confete em si mesmo. Aí eu falei, tá, mas quando ele me deu o título, sabe o que eu fiz? Eu joguei lá na inteligência artificial e falei, palestra, público-alvo, tema esse, o que eu faço? Ele me deu 10 tópicos maravilhosos. Qualquer um poderia dar aquela palestra. Mas o que a inteligência artificial não oferece para qualquer um? A minha história. Os livros que eu li, as palestras que eu assisti, as viagens que eu fiz, as músicas que eu ouvi, só eu sei. E o quanto isso afetou em mim. Então, eu estou nadando de braçada em cima Então eu falei, eu vou falar da minha história. Porque, aí eu coloquei para vocês, examinar tudo e retende o bem. Paulo Tessalonicenses. Se vocês concordarem comigo, legal, aproveita. Se eu falei bobeira, esquece, faz de conta que vocês não estão aqui, tá? Então vamos tentar lá. A ideia Itar, o negócio não tá passando aqui. Agora sim, fechou.
Se der tempo, acho que não vai dar, eu vou falar um pouco da educação à luz do espiritismo, afinal de contas a gente está numa casa espírita, né? Então tem que pelo menos dar um vernizinho assim, né? Por que entender educação como investimento? Não sei se tem, eu entendo que o meu público aqui seja composto por pais que tenham filhos que estão aqui aprendendo, ou netos, enfim, qualquer um da família, e eu sei que essa época do ano, né, que é aquela época em que as escolas começam a falar o quanto vai ser o aumento da mensalidade do ano que vem. E aí você faz aquele comentário, ai, olha quanto que eu estou gastando com a escola. Então esquece, o verbo gastar não vai existir mais a partir de agora. É sempre investir, tá? E eu vou convencer vocês que educação é investimento, tá? Vou falar de três perspectivas. Vou te falar como filho, o que eu gostaria de ter ouvido dos meus pais e não ouvi. Vou falar como pai, o que eu fiz para minha filha, que aparentemente deu certo. E vou falar como professor, que ficou lá 25 anos acompanhando a formação de muita gente. E às vezes tem coisas boas, às vezes não tem coisas tão boas. Se a pessoa escolhe o curso errado e vira seu aluno, você está ferrado o resto da vida. E ele também, né? Escolhas têm que ser certas, né? E depois o panorama um pouco demográfico. O mundo está mudando muito rápido, né? Vocês perceberam isso? Eu falei de reto projetor, eu estou terminando em aplicativo. Pergunto para vocês, como é que vai ser o mundo daqui 5, 10 anos? Vai existir microfone? Profissões, né? Me lembro que a última palestra que eu dei aqui, antes da pandemia, eu falava sobre profissões. Então eu fui buscar lá dentro do imposto de renda, né? Quando você tem que colocar o seu código profissional, né? Tinham 6.207 profissões cadastradas. Isso quando eu fiz a palestra. Hoje tem outras tantas que entraram que não existiam e tantas outras que existiam deixaram de existir. Alguém de vocês conhece, já tomou um elevador que tinha ascensorista? Esquece, morreu. Né? Não tem mais essa função. Você vai lá e aperta o botão. Cobrador de ônibus. Em alguns lugares tem, mas não vai ter mais. Né? Quando a gente ia para banco, caixa de banco. Quantas caixas no banco tinha? Vai hoje no banco para você ver. Eu não entro em banco há anos. Você nem dinheiro. Né? Hoje quase você não pega dinheiro. Então as coisas vão mudando. E aí eu pergunto, como é que os filhos, netos, enfim, aqueles que vão entrar no mercado de trabalho daqui a 10 anos têm que se preparar? Se vocês souberem, é a pergunta do milhão, tá? E vou falar um pouco dessa população que está envelhecendo. A nossa pirâmide, infelizmente, né, tem muita gente... Infelizmente não, felizmente, está chegando nos 100 anos até com saúde. Mas você tem menos jovens nascendo, né? E alguém vai ter que sustentar essa pirâmide. Quem vai cuidar da gente lá na frente, né? Talvez eu veja como um fato interessante, né? Como um nicho de mercado, né? Trabalhar com a terceira idade daqui uns 10, 15 anos, talvez seja algo que a gente não tenha muito hoje. Os cursos mais procurados, as novas profissões alternativas, porque tem sempre alguém que fala assim, mas meu filho não quer fazer faculdade. Ou, eu não tenho dinheiro para pagar uma faculdade, que eu acho hoje muito difícil. Tem tantas opções para você entrar em faculdade sem pagar. Bolsas, enfim. Mas nem todo mundo tem perfil para faculdade. E tá tudo bem, mas vai ter que pagar os boletos, vai ter que fazer alguma coisa, né? Então, como é que se qualifica hoje? Vou dar algumas dicas para vocês. Algumas sugestões, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro, à luz do espiritismo. Eu fui professor de metodologia há muitos anos, né? E uma das coisas que eu adorava fazer é análise de conteúdo, né? O que é análise de conteúdo? Você vai dentro de um todo, desconstrói o todo em partes e descobre o que essa parte quer dizer. Então, eu peguei lá o Evangelho do Espiritismo, procurei quantas vezes a palavra educação aparecia lá. Apareciam 30 vezes. Dessas, quantas faziam sentido para a palestra de hoje, né? Tem umas que aparecem na referência e tal. Aí eu selecionei 2, tá? Não sei se vocês sabem, Allan Kardec era professor de metodologia também, né? Então, já bateu o santo aqui, né? E aí diz lá na pergunta 217, frequentemente os pais transmitem aos filhos a parecença física, né? Parecer com, né? Transmitiram também alguma parecença moral? A resposta dos espíritos veio, não, que diferentes são as almas ou espíritos uns dos outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não precede do corpo. Entre os descendentes das raças apenas a consanguinidade. Isso é uma coisa que me chocou. Eu ouvi 2 vezes aqui. Eu vi a primeira vez com o Luiz de Jesus, que você deve conhecer, né? O Luiz é um cara muito inteligente, tá? Eu adoro as palestras dele. E com a Antonieta, há pouquíssimo tempo. Assim, a gente sempre vê, né, nossos filhos que, é a carinha do pai, inteligente não sei quem, anda igual o vô, teimosa igual a sogra. Assim, você vai olhando, né? Não pode rir, tá? Meu cunhado tá na plateia. E aí você fala assim, nossa, que legal, mas os seus filhos necessariamente não tem muito a ver com você. Porque são espíritos diferentes, né? Quantas encarnações nós já tivemos e eles já tiveram? Quais são as histórias deles? Coincidentemente, hoje eles estão sob nossa custódia. Mas pode ser que não tenha nada a ver com você, né?
Então eu trago assim um exemplo. Esse aqui é a Dona Maria e seu Ângelo, meus pais, né? Ângelo Pessoni, Maria Cristina Meneghel. E aí eles tiveram 5 filhos. Da esquerda para a direita, da mais velha para a mais nova, né? A gente sempre tira essa foto todo ano, já faz uns 4, 5 anos, para a gente ver que o tempo é implacável. Mas enfim, se você pegar os 3 primeiros, eles são fisicamente muito parecidos com a família do meu pai, né? Família de Pessoni, é muito engraçado. Se você pegar a minha irmã mais nova, hoje ela tá a cara da minha mãe. Então assim, e eu, por exemplo, que você parece com quem? Eu pareço com o nono, o Paulo Meneghel. Eu sou exatamente a réplica dele sem os olhos azuis. Então já viu que estou perdendo em qualidade aí, né? Fazer o quê, né? E aí, assim, segundo meu pai, todos foram feitos da mesma forma. E nós somos totalmente diferentes, né? A gente acredita em coisas diferentes, alguns com credos diferentes, com opções políticas diferentes, com temperamentos diferentes, profissões diferentes. Você fala, mas não saiu tudo no mesmo lugar? Eles não deram a mesma arroz e feijão para a gente comer? Não comemos a mesma radite da nona? Sim, mas são diferentes. Por quê? Somos espíritos diferentes, né? Necessariamente não parecemos, né? Então, vem a próxima pergunta. Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois que nasce, né? A resposta é, ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação, né? Constitui-lhes isso uma tarefa e tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Vocês viram o enrosco que dá ser pai? A gente tem uma tarefa, educar. E se a gente não educar bem, o que acontece? Vai para um umbral. Não, brincadeirinha, tá? Não, você vai se ferrar. Você não vai formar bem o filho. Então, assim, é uma tarefa e a gente vai ter que desenvolver, né? Ah, então quer dizer que meu filho não é meu filho? Ele não é. Enfim, eles estão filhos, eles não são filhos. Isso é uma coisa que não passa na cabeça da gente, né? A gente é muito mamífero, né? É aquele negócio, de domingo de manhã eu sempre sento naquele lugar ali. Quando eu chego e tem alguém, falo, nossa, tem alguém no meu lugar. Mas quem disse que o teu lugar é esse? Né? É coisa de cachorrinho fazer xixi no poste, sabe? É meu, não é, o filho não é teu, o lugar não é teu, a gente só está, né? E aí a gente tem, eu lembrei do Gibran, né? Que era um filósofo, um escritor, ele falou o seguinte, vocês vão enxergar no fundo, mas eu vou ler. Vossos filhos não são vossos filhos. São filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Eles vêm através de vós, mas não são de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes o vosso amor, mas não os vossos pensamentos, porque eles têm o seu próprio pensamento. Podeis abrigar os seus corpos, mas não as suas almas, pois as suas almas moram na mansão da manhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás, e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos, dos quais os vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo, nascendo, e vos estica com toda a sua força, para que as suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que o vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria. Pois assim como a alma, como ele ama a flecha que voa, ele ama também o arco que permanece estável. Então nós fizemos a nossa função, lançamos os filhos para o mundo. Os filhos são do mundo. E para que eles enfrentem o mundo, o que a gente tem que fazer? Educar bem. E como eles não nos pertencem, aí entramos na área da educação, né? Como é que, às vezes, né, a gente tem uma família que, ela quando crescer vai ser médica. Nem perguntou para você. Por quê? Porque o teu pai é médico, a mãe é médica, você vai herdar o consultório. Fala, mas eu não quero ser médico. Perguntou para você? Você não tem habilidade nenhuma. A gente acaba projetando nos filhos, às vezes até frustrações, né? Tipo, eu não consegui fazer tal coisa, então ela vai. Só tem que combinar com ela, né? Porque às vezes ela não vai, ela não quer fazer, né? Então, até onde vai a nossa vontade e até onde começa a vontade dos filhos. Se a gente conseguir fazer algo para e passo, ou, tudo bem, eu vou até me informar, você é advogado, mas você é um péssimo advogado. Vou herdar uma profissão para a vida inteira horrível, né? E hoje em dia, as pessoas podem errar muito rápido, né? Assim, muito rápido. Eu, quando fui à faculdade, eu vou contar a história já como filho, né? Eu não podia errar, porque eu que pagava. Eu tinha dinheiro para pagar uma condução, por isso que eu deixei de fazer faculdade lá. Eu fiz aqui na Metodista, que eu morava na Rua da Represa, então eu ia a pé, já não gastava dinheiro com ônibus, né? E não dava para parar, porque voltar atrás eu perdi um ano de pagamento. Hoje um filho entra, mãe, não gostei, tranca.
vai para outra. Ah, não dá certo. Não, vou fazer vestibular. Não, aí eu vou fazer vou viajar para Europa, ficar um ano, aí quando eu voltar eu volto. Então, assim, legal, eu queria ser igual a eles hoje, mas assim, na nossa época eu não podia fazer, né? Então, chega uma hora que eles vão ter que decidir. E tem que decidir por conta, né? A gente tem que dar só o apoio, né? Então, por que educação e investimento? Eu sou da época da, do cofrinho, né? Nesse Natal, lembre-se de mim. Dê para quem ama. Alguém falou um cofrinho da Delfim aqui, né? Então, assim, já deu bandeira da idade, né? Mas esse cofrinho aqui era da Aspa. Não sei se vocês lembram, um porquinho, né? Dessa cor mesmo, né? Que a gente botava uma moedinha, né? Durante o ano todo você aguardando o troco da padaria, né? O primeiro do ano, que a gente passava de casa em casa e falava bom dia, bom princípio do ano novo, né? O pessoal não conhece, só em São Paulo acho que tem esse negócio, né? E aí a gente investia nesse lugar e em algum momento ele ia virar alguma coisa pra gente. No meu caso virou revista, livro, jornal, né? Porque como eu formei em jornalismo é o que eu gostava, né? E aí então, só que assim, você pode investir em casa, pode investir em criptomoedas, você pode comprar um imóvel por 50, vender por 100. Qual é a ideia? Você sempre guardar um pouco agora, apertar o cinto, para lá na frente você ter uma folga. E educação é a mesma coisa, gente. Só que com uma vantagem. Dinheiro, celular, casa, carro, tudo pode ser roubado, pegar fogo, tal. Conhecimento, quando entra aqui, ninguém vai te tirar. E às vezes não passa na cabeça das pessoas que, por exemplo, atividade intelectual. Como é que você mensura conhecimento? Tem um professor que deu aula comigo lá na FIA, no Morumbi, ele era formado em Direito. E ele falou que eu não vou falar o nome dele, porque ele é um cara muito conhecido e muito bom. Mas o caso eu conto. Ele falou que ele foi demandado por uma senhora que queria separar do marido, então marcou um horário por ele, ele atendeu, meia hora, explicou tudo que ela tinha que fazer, o que ela não podia fazer, para não dar errado, tal. Aí no final da história ela perguntou, tá, quanto que eu lhe devo? Aí ele falou, 100 dinheiros, não sei qual que era na época lá, né? Aí ela falou assim, nossa, 100 dinheiros por meia hora? Ele falou, meia hora não, 29 anos. Por quê? Porque para eu chegar nessas informações corretas, para a senhora não ter prejuízo, eu estudei, fiz pós-graduação, tatuei no mercado. Então, quando a gente chega lá no médico, nossa, R$ 600 uma consulta? Sim, mas o quanto ele estudou para virar conhecimento, né? Hora aula do professor, não sei quanto ganha, não vou falar sobre isso, mas vamos que ganhasse muito bem, vai. Nossa, você deu meia horinha, você ganhou tanto? Sim, mas e o que eu preparei em casa, o que eu estudei para montar? Então, a atividade intelectual é muito difícil mensurar, mas é algo que ninguém vai te roubar, né? Tudo que você joga aqui aumenta, né, o teu conhecimento. Então, ela é fundamental para o desenvolvimento pessoal e profissional dos seus filhos. Ela desenvolve competências técnicas e socioemocionais, graves socioemocionais, que eu já vou falar já sobre isso. Melhora a empregabilidade e perspectiva de renda. Eu poderia trazer para vocês vários dados que dizem isso. Quanto mais você estuda, melhor o teu salário. Empregos são outros 500, né? Porque às vezes a pessoa não tem perfil para emprego. Ela tem, né? Ainda mais em época que o pessoal fica demonizando o CLT. Acho que tudo é loser. Ah, CLT, eu vou ser empreendedor. Tá, ok. Na época de aposentar, a gente conversa, tá bom? Vamos ver quem que vai sustentar lá na frente. Promove cidadania e reduz desigualdades e dá autonomia a médio prazo. O que a gente quer para os filhos da gente que não seja autonomia? Não sei vocês, mas às vezes eu me preocupo. Quando eu for, e a gente vai, como é que minha filha vai ficar? Hoje eu tenho tranquilidade, ela vai ficar muito bem. Está super bem empregada, está feliz onde ela está, ganhando mais do que eu não tenho essa preocupação. Mas às vezes a gente, né, quanta gente que não pode parar de trabalhar porque é meio que arrimo de família, né? Tem que sustentar filho, neto, agregado e tudo mais, né? Não vamos dar nome aqui. Mas assim, o que a gente quer? Que as pessoas tenham autonomia, né? Que os filhos tenham autonomia. Então, qualquer coisa que você investir, não gastar, de novo, no teu filho, para ele vai ser conhecimento. E isso não vai roubar. Ninguém vai tirar. Ele vai aplicar e gerar dinheiro. De que forma? Não sei, onde ele for atuar, né? Esse é o Arquimedes, 1973, Otílio de Oliveira. Faz tempo, né? Tamanho do cabeção e tal. E aí se perguntasse para o Arquimedes, de 7 anos, o que você quer ser quando crescer? Que era uma coisa que a gente sempre perguntava para a gente, né? O que você quer ser? Astronauta, bombeiro, aquelas coisas, né? Eu tinha um sonho tão mais simples, eu queria ser carteiro. Carteiro! Senão eu era feliz, porque eu esperava o carteiro todo dia chegar ali na Rua da Represa, que eu morava, porque eu tinha correspondente, né? Pen friends, né? Mais ou menos eu me eduquei em inglês trocando correspondências. Cheguei a escrever para 21 países, né? Algumas pessoas eu conheci pessoalmente e tal. Então, para mim, a chegada do carteiro com uma cartinha
Não tinha WhatsApp, né, gente? Então você tinha que... E, aliás, abre um hiperlink aqui, né? É uma coisa que a geração hoje está muito doida, que quer tudo, né? Correndo. Por quê? Porque manda um WhatsApp e já quer te responder. A pessoa visualizou lá, por que não me ama mais? Não respondeu, meu Deus, né? Pô, carta você escrevia, ia no correio, pagava, chegava lá, a pessoa lia, respondia, voltava, o carteiro te entregava. Então a gente tinha noção de tempo, né? O Cortella, numa das palestras dele, fala da questão da pamonhalização da vida, né? Que as pessoas deveriam fazer mais pamonhas. Que eu não sei quem já fez pamonha na vida. Você sai com a família de manhã, colhe as espigas, aí essa turma aqui tira a roupinha do outro, a outra rala, a outra cozinha, a outra monta, você vai comer a pamonha no final do dia. Processo. O processo demanda tempo. A gente quer tudo, né? A gente, como é que era? Toda hora eu falo a gente porque eu estou falando que eu tenho 90 anos, mas enfim. Trocar canal de televisão, a gente levantava, ia no seletor e trocava o canal, né? Acho que as pessoas hoje são mais obesas do que naquela época. A gente fazia exercício, né? Hoje você tem 100 canais, não tem nada passando. Você ia fazer o quê? Baixar o vidro do carro, o músculo do tchauzinho aqui, ficava legal, né? Você fazia isso. Agora, tudo é rápido, né? O amor miojo, né? Tudo em 3 minutos, né? Então, por isso que eu gostava do carteiro. Mas aí, eu tive uma aula que chamava Educação para o Trabalho. Qual era a função? Eu estou falando na 8ª série. A gente tinha que entrevistar um profissional da profissão que você achava que você queria conhecer, para ver se era isso mesmo, né? Porque ele falava, vou escolher tal coisa, mas chegava lá, que porcaria que eu fui escolher, né? Aí, na época, na Globo, passava de sexta-feira à noite, um seriado chamava Plantão de Polícia, que era com o Hugo Carvana, que era um jornalista que trabalhava na polícia e tal. É naquela época que tinha segunda-feira, Ciranda Cirandinha, Malu Mulher, Carga Pesada. Lembraram? Quem lembrou já sabe que a gente está próximo da passagem. Enfim, Hugo Carvana, a gente se encontra lá. E aí eu achava legal, falei, então vou fazer jornalismo, né? E aí naquela época a Metodista oferecia um negócio, as alunas de 5º ano de psicologia tinham uma prestação de serviço. Então, por que tu fala Metodista? Porque eu morava do lado, tá? Era pertinho. Que chamava na época teste vocacional, hoje chama orientação vocacional. Aí você fazia vários testes, blá, 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 e no final ela falava, olha, você tem tendência para isso, para aquilo, para aquilo. No meu caso deu para música, embora eu não toque absolutamente nada, mas tenho um ouvido super apurado. Poderia ser aquela, Pablo, qual é a música? Eu mato com 1 segundo, eu já mato qual é a música. Enfim, mas não deu certo. História, eu sempre fui muito bem em história, nunca estudei, sempre tirei 10. A professora ficava muito louca, achava que eu colava. Não, eu falei, mas você contasse uma história. E eu gravo a história e faço, né? E jornalismo, né? Aí eu prestei na época vestibular, com 17 anos, prestei na Metodista e na FAI. FAI é ali no Ipiranga, não sei se você conhece na Avenida Nazaré, conhecida como Faculdade Atrás da Igreja, né? Mas é Faculdades Associadas no Ipiranga, achando que o curso era lá. E eu passei em História, mas eu descobri que o curso não era lá, que era na Vera Mariana. Aí eu tinha que tomar um ônibus e um metrô. E eu não tinha dinheiro para pagar 2 conduções, só uma, porque eu era balconista de padaria. Aí eu falei, então eu vou até mesmo na Metodista. E aí fiz jornalismo na Metodista, né? E foi muito feliz, né? Ganhei meu diploma lá com 21 aninhos e tal. E depois entrei na profissão, que a gente fala mais para frente. Mas, quem acha que está formando alguém, isso aqui na minha mão é um diploma. Você vai chegar no fim do curso, qualquer curso, direito, medicina, me formei. Mentira! Você nunca vai estar formado, você vai ter um diploma. Porque eu me formei usando máquina de escrever. Eu fiz Super 8, depois veio o VHS. Né? Então, assim, a profissão caminha e eu tenho que caminhar junto. É o que a gente chama de long life learning. Você vai aprender a vida inteira, senão você está fora do mercado. Sempre. Imagina um médico que se formou na época do estetoscópio e tal. E hoje você bota lá um raio-x, um ultra, que já diz tudo, né? E está chegando agora a inteligência artificial, né? Que vai fazer isso muito melhor. Vai roubar o emprego de muita gente, inclusive. Então, assim, você está sempre demandado para fazer alguma coisa. Então, Arquimedes, você queria ser carteiro, você virou jornalista, e como é que você caiu nessa de professor? Tá vendo, gente? Você pensa numa coisa e o cavalo passa e se monta em cima. E a vida vai indo para outros cantos, né? Então, assim, eu me lembro, eu prestava serviço na Prefeitura de Santo André, trabalhei 14 anos lá, e atendendo a Secretaria de Saúde, a doutora Vânia foi convidada, foi escolhida, né, como presidente da Fundação ABC, que é mantenedora da Faculdade de Medicina. Aí ela falou, mas eu trabalhava só 6 horas por dia, né? Vantagem de jornalista, só meio período. Então eu trabalhava das 8 às 2, aí eu estava livre. Ela falou, você não quer trabalhar à tarde, prestar um serviço para a gente lá montar essa rede de comunicação?
Aí fazia o jornal, né? A entrevista, coisa de jornalista, né? Então eu fui para lá. E aí dali surgiu o Mário Covas na época, né? Então eu meio que montei uma empresa. Não, me associei, vai, enfim. É, tudo declarado, tá, gente? E aí eu acabei indo para essa área. Então eu lá eu conheci um médico que ele falou assim: Nossa, Arquimedes, você tem todo jeito para fazer mestrado. Você podia ser. Eu falei: Pelo amor de Deus, minha mulher já fazia mestrado, era uma loucura eu ficar estudando o tempo todo. Não, você tem todo jeito. Aí ele me trouxe um jornalzinho do CREMESP com o Dr. Isaac Eppenstein, que era um professor da Metodista. Eu falei: Vai lá e faz comunicação em saúde, procura ele, não sei o quê. Bom, fui para lá, fiz o mestrado. E aí, como diz ele, é igual andar de bicicleta na subida, se parar, você nunca mais sobe. Faz o doutorado, né? Aí eu segui, aí uma dessas aulas doidas que eu dei lá, que eu não vou falar o que foi, porque era bem diferente a aula. O professor falou assim: Nossa, você dá aula onde? Eu falei: Não dou aula, eu dei aula de inglês muito tempo, em empresa, aqui no AC, lá no CNA, né? Ele falou assim: Meu, você conhece a FIAN? Claro, nunca tinha ouvido falar. Claro, então eu quero que sexta-feira você vai lá no Vida Morumbi. Aí eu cheguei lá, ele já me apresentou a senhora Arquimedes, ele vai pegar 12 aulas de assessoria de imprensa, eu quero depois ele 40 horas. Fazer o quê? Acabei indo. Eu escolhi? Não, meio que fui escolhido. E adorei, gente. Adorei dar aula, né? Porque depois de uma doença muito ferrada, tal, a saúde não me permitiria ficar em pé mais tanto tempo, né? E aí, para mim, a academia foi ótimo, né? E aí, só para fechar o ciclo, né? Eu dei aula na FIAN, em vários lugares. Aí eu dei há muito tempo aula, vou falar IMES, para quem é mais velho, mas chama USCs hoje, né? Eu dava aula na pós-graduação de lá. E aí veio o MEC e olhou os professores. Ah, mas só doutorado não basta. Vocês têm que fazer pós-doutorado. Long Life Learning, lembra que eu te falei? Tá bom, e não pode ser na mesma instituição de formação. Metodista não pode ser. Eu não queria para São Paulo, gente. Não, pegar trânsito, eu odeio São Paulo, né? Aí lembrei do quê? Volta o ciclo a se fechar. Faculdade de Medicina da ABC tinha pós-doutorado. Aí vou lá falar com o mesmo professor que me deu o papelzinho anos atrás. Falei: Marco, eu preciso fazer pós-doc. Ele: Você vai ser meu primeiro orientando. Ponto. Virei, fiz meu pós-doc lá. E quem é que assinou meu diploma de pós-doutor em medicina? Doutora Vânia, que me apresentou. Falei: Gente, algumas coisas na tua vida, no final eu vou ter que colocar, não vou colocar, mas eu vou indicar para vocês, né? Tem no YouTube vocês acham até com tradução. Tem uma palestra, né, do Steve Jobs. Ele foi convidado a ser paraninfo de Stanford, né? E chama Connecting Dots, ligando pontos. Que ele fala assim que as coisas só fazem sentido quando você olha de trás para frente. Tem coisa que acontece na tua vida e fala: Meu, por que eu passei por isso? Lá na frente você fala: foi por isso, né? Então, eu falei: Olha só, por que eu fiz tanta coisa para chegar onde eu tô? Porque eu tinha que passar por isso. E as pessoas certas vão aparecendo na tua vida, mas sempre com isso aqui: Long Life Learning. Tá, fechei como filho. Como pai, a minha filha, a Natália, não sei se é da época vocês são da época dos bichinhos Parmalat, né? A Natália nasceu, minha mulher fazia mestrado, fazia o doutorado, eu fazia mestrado, nasceu assim, não foi nada programado, mas foi muito bem-vinda, né? O que a Natália vai ser? Os dois são professores. Nossa, a gente não quer desejar esse mal para ela, ela tem que fazer alguma coisa melhor, né? Mas enfim, ela via a gente, ela se inspirava. Então a gente falou: Ó, cabeça de professor, vamos tentar qualificá-la, a gente não sabe o que ela vai ser quando crescer, né? Para que alguma coisa ela gere renda, né? Para se virar, né? Então, primeira coisa, ela foi fazer inglês. Falei: Inglês é fundamental. Hoje tudo é inglês, né? Não só inglês, mas também inglês. Então, ela foi fazer CCA. Aí a gente investiu em música. Música é um negócio que abre todas as conexões na sua cabeça. É muito legal. Aí ela foi fazer violão e piano aqui na Ivana, né? Vocês conhecem, na Bito, na família Bito, na academia. Para ela foi ótimo, porque ela socializou, ela aprendeu o tempo das coisas, né? Porque música tem tempo, né, gente? Então aprendeu muito bem. Aí chegou um momento que ela ficou adolescente: O que você vai ser quando crescer? Ela não sabia se ela ia ser psicóloga ou psiquiatra. Psicólogo é um ramo que não é necessariamente ligado à saúde, pode ser ligado ou não. E medicina, psiquiatria é uma especialização de medicina. Falei: Tá bom. Como eu estava lá na medicina ABC, vamos fazer o teste do defunto, né? Levei ela num sábado para conhecer o laboratório de morfologia, não sei se vocês já viram, fica atrás do ML ali. E aí tem defunto do quanto tem jeito, né? Inteiro, em pedaço, metade. Então eu falei: Se ela passar no teste do formal, fechou, né? Aí ela foi lá, um aluno acompanhou, e eu fiquei lá fora esperando. E aí, saiu, e aí? Psiquiatria? Não. Falei: Por quê?
causa do cheiro? Ah, o cara falou que eles estudam demais, é tudo louco, eles não vão pra balada, eles só lá. Não, não quero, pai, eu quero viver. Tá bom, foi fazer psicologia, tá. Aí ela virou psicóloga, né? O que a GM tem a ver com isso? Aí eu vou falar para vocês. E aqui esse símbolo vocês não estão enxergando, mas da Universidade do Faro, em Portugal. Num dos semestres dela, a metodista tinha um convênio com Portugal, em que os alunos, no caso a minha mulher, ela ia com os alunos dela de educação física, de biologia, mas a psicologia ia para a Universidade do Faro. Esses aqui, os outros iam para Coimbra e ela foi para lá. E não pagava nada. Assim, eu não pagava faculdade, porque ela era bolsista, minha mulher trabalhava lá. Eu só ia pagar o sustento dela em Portugal, que não era tanta coisa na época. Então, vou fazer 6 meses lá. Ok, a gente ficou 6 meses chorando aqui e ela fazendo lá em Portugal. Então, qual era? A menina não tomava ônibus sozinha, sabe? Filhinha de papai, filha única, né? Enfim. Lembra das flechas? Soltei a flecha. E ela tinha lá X euros por mês. Natália, X euros por mês. É claro que se precisasse a gente dava, mas educação econômica. Se vira, querida. Aí ela tenta falar, ai pai, hoje eu comi um prego, né? Não sei que já foi a Portugal, é um dos pratos lá, prego, bufana, francesinha, aquelas coisas que eles comem lá, né? Que é baratinho lá, né? Hoje tá, sei lá, uns 5, 6 euros. Falei, mas por que, Natália? É porque ontem a gente foi no restaurante comer, não sei o que. Tá bom, então gastou demais ontem, gasta menos hoje. E deu certinho, ela aprendeu. Mas o que o inglês tem a ver com isso? Português não se mistura. Lá naquela faculdade, eram os gringos e os portugueses. Eles não se misturavam, né? Os gringos sustentam os portugueses, né? Aliás, minha filha voltou lá com sérias questões assim sobre misoginia, xenofobia e tal, mas enfim, trabalhamos isso depois. Aí o grupo dela tinha italiano, tinha da Estônia, Eslovênia. O que eles falavam? Inglês, né? Então assim, desenvolveu o inglês lá. Aí ela acabou se formando, sobrou uns diazinhos lá não, que ela voltaria em janeiro. Acabou dia 13 de dezembro, sei lá, acabei. Não tem mais prova, passei em tudo. Pai, posso fazer um mochilão já que eu tô aqui? Pode, ué, acho um. Aí acharam lá e foram conhecer 12 países, não sei quantos dias. Volta pro Brasil. Aí ela foi fazer estágio. Abriu estágio na GM. Super concorrida para a área dela. A entrevista. Então, assim, um dos lugares que ela foi visitar nesse sacolão. Sacolão não. Sacolão eu estou precisando fazer depois que eu sair daqui. Nesse mochilão. Foi Auschwitz, na Polônia, né? Então foi conhecer lá os campos de concentração. E quando ela chegou para ser entrevistada, a mulher falou, você vai fazer a vida? Eu tive não sei onde. Aí a mulher mudou de português para inglês para testar se o inglês dela era realmente bom. Aí a entrevista foi toda em inglês e a pessoa era judia. Então eles começaram a falar sobre Auschwitz, sobre o Holocausto. Ganhou uma vaga, entendeu? Assim, tá vendo como as coisas vão se fechando? Foi investimento, inglês foi investimento, viagem foi investimento. Ela voltou uma ótima profissional. É claro que isso mais para frente fez mais diferença na vida dela. Por quê? Porque ela virou cidadã canadense. Quando ela terminou, exerceu a profissão aqui, aí falou, pai, eu quero fazer mais uma faculdade no exterior, tal. Foi um ano de mudanças políticas no país, que ela falou, estou saindo fora, que o negócio vai ficar ruim. Aí fez lá, e hoje trabalha numa universidade canadense, fala inglês, já é cidadã, tá legal lá, e não vai voltar mais para o nosso azar. Está 8.000 quilômetros lá. A minha flecha foi bem longe. Então, assim, tudo que a gente investiu deu retorno para ela. Então, hoje, se eu fizer a passagem, Natália está super bem lá, espero, né? Como professor, gente, na sala de aula eu vi muito professor, muito aluno que não escolheu o curso certo ou escolheu e não deu certo. Por quê? Primeira verdade, boas notas importam? Não necessariamente. Eu tive aluno que era 10. Pergunta se exerce a profissão hoje. Não. Por quê? Não tem a chamada soft skill, que o pessoal fala chique agora. O que é? Habilidade de lidar com gente, né? Você tem pessoas que são ótimas atrás de uma tela de celular ou de computador, mas não fala bom dia pro porteiro. Não sabe se comunicar. O primeiro não que toma, chama a mãe, chora. Não quero. Então, assim, esse tipo de habilidade o mercado exige. Imagina, eu estou formando jornalista. Esses aqui são alguns alunos meus, que vocês devem conhecer da TV, tá? Então, você pega lá, sei lá, a Renata Fã, por exemplo. Quando ela chegou, ela já era Miss Santo Ângelo, Miss Brasil, já era formada em Direito. Aí ela chegou lá, né? Ela era aquela garota bonita que ficava no palco, né, que eu acho meio machista, mas enfim. Aí um dia chegou Arquimedes, o Milton Neves, vai falar Milton Nascimento, o Milton Neves me convidou para fazer um programa sobre futebol. O que você acha?
Estou falando em 2002, 2003. Primeira pergunta, óbvia. Você sabe futebol? Sabe a diferença do impedimento? Não vale o que acontece lá no jogo do Flamengo. Mas assim, você sabe o que acontece? Mais ou menos. Então se capacita, né? Mas você acha que tem mercado? Eu falei, então, não tem. Tinha na época a Glenda Gloskowski da Globo, que fazia automobilismo, e tinha uma apresentadora, que era a esposa do jogador Jardel, que era lá no Rio Grande do Sul, mas ela estava na ESPN de Portugal. Eu falei, não tem no Brasil. É um nicho que as mulheres não exploram ainda. Vai, você não tem nada a perder, você é bonita, se não der certo, você volta a fazer o que você faz, que é ótimo. Eu até brincava com ela, né? Faz aquele tchauzinho de Miss Brasil, assim. Ela fazia, achava tão legal. Meu, olha o que ela virou hoje. Um ícone. Por quê? Porque se capacitou, é super respeitada nessa área. Então, assim, inovação, gente. Conhecimento da profissão, perceber o mercado, né? Essa aqui, rapidinho, né? Tô olhando ali no relógio. Esse de cima é o André. O André, ele era assessor de comunicação do goleiro do São Paulo, Rogério Ceni. Não sei se você sabe, o Rogério Ceni, ele era uma marca, literalmente, né? Ele tinha site, ele tinha loja, as roupas que ele desenhava, que ele jogava, ele que desenhava, né? E aí, só que um dia ele ia parar de jogar, né? Tanto parou que virou técnico, né? Aí o André falou, para esse dia eu tenho que me preparar. O que o André fez quando ele parou de jogar? O André se especializou em assessorar jogadores que não falavam português. Né? Ele tinha uma habilidade com idiomas, ele virou assessor de comunicação do Borja, por exemplo, que era um jogador que jogou no Palmeiras, está no Sul. Então, ele pegou um nicho de mercado diferente. Ele visualizou, gente, vai ter mais, quase hoje no Palmeiras, por exemplo, tem uns 7 ou 8 que não são brasileiros, né? Que não sabem português, não precisam de um assessor. Pronto, ele pegou esse nicho de mercado. Bom, a Sabrina Sato faltava nas minhas aulas para fazer curso do tablado de teatro. Eu falei, Sabrina, você está estourando em falta. Ai, professor, quantas eu tenho? Eu falei, 19. Quantas pode ter? 20. E você não pode fazer a prova semana que vem porque você não tem a nota das coisas. Não, professor, eu tenho que fazer. O que eu faço? Aí, pronto, você faz isso. Você tem até sexta-feira para me entregar. Se você entregar, eu te mando para a prova. Tá bom. Ela fez. Me mandou. No dia da prova ela veio? Não. Onde que ela estava? No Big Brother. Então, assim, olha o caminho que ela fez. Ela tinha todo esse lado. Depois, mais pra frente, ela voltou e se formou em jornalismo na mesma faculdade. Mas, assim, ela aproveitou a soft skill, a habilidade dela, né? Que era uma ótima apresentadora, né? E talvez, bom, o Alexandre Losetti da Globo, ele foi me orientando lá na FIAN. Ele fez um livro sobre o São Paulo, sobre o São Paulo não, sobre o estádio do São Paulo, que eu falei para ele publicar. Eu falei, meu, você tem fotos aqui maravilhosas, né? Aí, não, professor, olha só como é falta de noção, né? O Brasil vai ser sede da Copa 2014. E o estádio do Morumbi vai ser uma das sedes. Eu falei, Perdeu o time, né? Porque virou o estado do Corinthians, que é do estado que o Corinthians não pagou ainda, mas enfim, é do Corinthians, né? E o livro nunca rolou, né? Então, mas onde que ele está hoje? Na Globo, entendeu? Aproveitou o conhecimento Então, assim, o que você faz de diferente? É a pergunta que eu fazia para os meus alunos, pergunta de 1 milhão. O que o mercado vai precisar de vocês, que hoje vocês não têm, e que vai fazer a diferença? E eu não sei o que é. Teoria dos 5%. Eu sempre olhava na sala assim, gente, 5% de vocês serão ótimos profissionais. Quem, professor? Não sei. Por quê? Quem são? Pense vocês. Quantos professores vocês já tiveram na vida? Quantos fizeram diferença? E por quê? 5%. Quantos mecânicos te atenderam na vida? Quantos motoristas de Uber te atenderam? Quantas empregadas domésticas, né? Quantos médicos? 5%. Por quê? Fazem com amor, são qualificados, enfim. É isso. O do Marcelo é uma história muito legal. O Marcelo, vocês veem hoje no Menino do Tempo, o Marcelo morava em Ribeirão Pires. Tinha que sair antes para eu falar, vai perder o cipó, né? Porque até ele chegar lá, ele tinha que tomar canoa, cipó e tal. E ele falou que ele só viu os pais no final de semana, porque ele chegava, os pais estavam dormindo, e saía, os pais estavam dormindo, né? E para chegar na Globo onde ele está, ele fez uma volta no mundo. Ele começou meio no Acre, depois ele foi descendo até chegar onde está. Então, para mim, e assim, uma família super humilde. Ele trabalhava em troco da bolsa. Então, assim, às vezes você tem aluno que Deus dá asa, mas não sabe voar. Aí não vou falar, realmente não posso falar quem é. Eu tive um aluno que era neto de um ex-prefeito da região muito conhecido, que ele chegava na minha aula com o fone de ouvido e ficava lá planando, 9 horas embora. Eu falei, meu, você não contribui nem com o grupo, né, professor? Estou esperando dar 9 horas. Eu falei, porque a minha mãe sai para trabalhar, eu vou para casa. Eu falei, mas por que você está aqui então? Porque eu sou obrigado. Minha mãe falou que se eu não entrasse na faculdade, ela ia me deserdar. Então, mas eu não gosto disso. Então, eu falei, puxa vida, com esse sobrenome, enfim, né? Enfim. Bom, esses aqui são os dados, panorama. Estou fechando, quero ver que a luz verde acendeu. A população, não sei se aqui começa assim, de 0 a 4 anos, lá em cima 100 anos. Antigamente, a base da pirâmide, ou seja, excesso de jovens no Brasil, era bem grande. Agora,
Imagine para aqui 10 anos. Por que você está falando isso? Nicho de mercado. Falem para os seus filhos, né? O que eles podem pensar numa população que está envelhecendo, né? Qual profissão que será demandada lá na frente? Qual serviço que pode ser prestado? Vocês imaginam o cara que teve a ideia do Uber, como é que foi? Foi a ideia, né? A Uber não tem um carro, mas imagina o quanto que a pessoa pensou isso. Tem dinheiro, né, gente? Vamos combinar, né? Aí está falando da quantidade de alunos matriculados. O Brasil está investindo em educação de uns anos para cá, né? Tem a questão do noturno e diurno. Vou pular porque o tempo já urge aqui, que eu quero chegar no texto final para vocês. Em 2023, a gente tinha quase 10 milhões de alunos no ensino superior, né? Meio a meio, presencial e EAD. Depois da pandemia, o EAD deu uma explodida? Não, explosão, né? Porque a gente aprendeu a estudar à distância. O que é melhor, né? Que não tinha essa desculpa que você não está presente, né? Quantidade de matrículas superior. Essa é uma má notícia. Licenciatura só 17,2. Vai faltar professor, gente. Ah, professor ganha pouco, trabalha demais. Sim, mas um dia vai ser valorizado, porque não vai ter quem capacite. Então pense como nicho de mercado também, né? Entre homens e mulheres são sempre mais inteligentes, estudam mais e ganham menos. Não pode ser assim, né? A turma do NEM, né? Então, você pegar não frequenta e não conclui o ensino médio, 44%, e não frequenta e não conclui aqui, dá 60 e tantos por cento. O que essa moçada vai fazer? Vai ter que se virar, vai ter que pagar boleto. Ah, então não dá para colocar em ensino superior porque eu não gosto. Vou falar já já. Esses são os cursos que mais foram procurados, né? Em número de ingressantes: administração, pedagogia, direito, contabilidade, enfermagem, gestão de pessoas, sistema de informação, engenharia civil, psicologia e educação física. E esses são os que mais são tentados e às vezes não conseguidos, né? Medicina, direito, psicologia, arquitetura, engenharia, ciência da computação e análise de sistemas. Pode ver que as duas últimas têm a ver com TI, né? Novas profissões que surgiram: cientistas de dados, engenheiro de dados, especialista de inteligência artificial, cibersegurança. Cibersegurança brasileiro dá 10-0 no exterior, né? A gente abriu o LinkedIn, os caras te chamam, né? Mas então, eu não quero nada disso. Meu filho não tem... Tem gente que não tem perfil, gente. Desculpa, você olha o que o cara está fazendo na faculdade. Não, ele não gosta, é old school, ele quer ficar aqui. Está cheio de cursos profissionalizantes que dá para você fazer, que dá. Então, eu até falei para o Itália, ele não está rodando aqui, né? Mas eu vou depois, se vocês entrarem no Instagram, um é a plataforma gov.br, que todo mundo é obrigado a ter hoje, por um monte de motivo. Meu, tem um monte de curso para todos os gostos, inclusive para vocês, né? De graça e com certificado. A Fundação Bradesco, idem. Então, é só vocês... ou o filho de vocês entrarem. Ah, não quero fazer isso? Ok, faz alguma coisa, né? Que tem certificação. Por fim, esse aqui é o Steven Jobs, que é o Connecting Jobs que eu já falei. Qual é a guia que eu dou rápida para os pais? Ouçam os interesses do jovem antes de decidir por você. Ele vai ser médico porque eu sou médico. Será? Né? Propor rota superior, técnico, vai ser empreendedor, vai fazer uma experiência, né? E apoiar com recursos, né, gente? Você tem que ter tempo para ligar para o teu filho, vai ter que bancar em um certo tempo, entendendo como investimento sempre, né? Um feedback, né? Essas aqui são as fontes que eu tive. E aí eu vou para a última questão, né? Se o Arquimedes de hoje encontrasse o Arquimedes lá de 73 e ele perguntasse assim: tio, vale a pena estudar? Eu acho que vale, eu falaria que vale, né? Enfim, eu quero terminar para vocês com uma história. Que o Itar falou que o pessoal não ouviu, não conhecia muito, mas para mim é tão batida que eu acho que cabe como uma luva para vocês. E encerro aqui, tá? Vou tirar o óculos, porque senão o braço fica curto. Todos os anos, os papais de Martim levavam-no para a avó, para passear as férias de verão. E eles voltavam para casa no mesmo trem no dia seguinte. Um dia a criança disse para os pais: já estou crescido, eu posso ir sozinho para a casa da avó? Depois de uma breve discussão, os pais aceitaram. Eles estavam parados, esperando a saída do trem. Despede-se do seu filho, dando-lhes algumas dicas pela janela, enquanto o Martim já repetia: já sei, já me disseram isso mais 1000 vezes. O trem está prestes a sair. E o pai murmurou aos seus ouvidos: filho, se você se sentir mal ou inseguro, isso é para você. E colocou algo no bolso dele. Agora o Martim estava sozinho, né? Sentado no trem como ele queria, sem os seus pais pela primeira vez. Ele admira a paisagem pela janela, ao seu redor alguns desconhecidos se empurram, fazem muito barulho. Eles entram e saem do vagão. O supervisor faz alguns comentários sobre o fato de ele estar sozinho. Uma pessoa olhou para ele com olhos de tristeza. O Martim agora está se sentindo muito mal.
E a cada minuto que passa, ele está com medo. Abaixou a cabeça e ele se sente encurralado e sozinho, com lágrimas nos olhos. Então, ele lembra que o pai lhe colocou algo no bolso. Tremendo, ele procurou o que o pai colocou. E ao encontrar o pedaço de papel, ele leu. E está escrito assim: Filho, estou no último vagão. Assim é a vida. Nós devemos deixar os nossos filhos ir embora. Nós devemos confiar neles. Mas nós sempre estaremos no último vagão, vigiando, caso eles tenham medo ou caso eles encontrem obstáculos que não saibam o que fazer. Temos que estar perto deles enquanto estivermos vivos. O filho sempre vai precisar dos pais. Então, vocês não precisam ser maquinista, mas fiquem lá mineiramente, porque vai que o trem empaca, né? Vocês vão tá. E deixe seus filhos entenderem qual é o caminho que eles querem seguir, tá bom? Obrigado pela paciência de vocês. Muito obrigado, Arquimedes, pela aula. Né? Literalmente uma aula, né, gente? Em nome da Escola de Paz, agradecemos e contamos sempre com a sua presença aqui, tá bom? Vou pedir agora à equipe da Câmara de Passe para se dirigirem ao local. E vamos novamente nos sentando calmamente, novamente relaxando os ombros. Vamos fazer uma ligação mental com toda a espiritualidade presente, através do nosso pensamento, enviar boas energias aos nossos entes queridos, tanto encarnados como desencarnados. E vamos juntos fazer a oração dominical. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, da mesma forma que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Tem aqui dois recadinhos para dar para vocês. Primeiro recado, convidamos para quem quiser atuar como voluntário na campanha nacional Alimento a Gente Compartilha, do supermercado Açaí, onde arrecadamos alimentos essenciais para famílias em situação de vulnerabilidade social, que assistimos em nossa IAM. Cada turno de participação significa mais doações para quem mais precisa. Precisamos de voluntários nas quartas-feiras de dezembro, de manhã, das 9 às 13, à tarde, das 13 às 17, sábados, pela manhã, das 9 às 13, à tarde, das 13 às 17 e à noite, das 17 às 21. Pode escolher qualquer um dos horários, tá? Não precisa ser todos os horários. Se puder, melhor ainda, né? Se quiser participar como voluntário, envie uma mensagem no WhatsApp da Secretaria dos Céus. O WhatsApp é 11 95029 8950. Quem não conseguiu guardar é só depois pegar aqui na secretaria, tá? Eu só pedi um link para se inscrever. Seu tempo é o ingrediente para alimentar a esperança. É um momento assim, às vezes a gente está... eu queria tanto ajudar, mas sempre tem uma coisinha que atrapalha, eu tenho outra coisa para fazer. Vamos ouvir aquela vozinha que está dentro da gente, do coração, arregaçar as mangas e ajudar, né? É pouquinha coisa, mas ajuda muito, tá bom?
Segundo recado. Ainda temos 140 sacolinhas. Nos ajude a divulgar, não podemos deixar nenhuma criança sem a sacolinha de Natal. Convidamos a todos a colaborar com a nossa sacolinha. Às vezes é R$ 170, fala assim, puxa vida, vai fazer falta. Mas junta com um amigo, 2 amigos, 3, 4 pessoas para dar o valor. É uma forma, né? Anualmente fazemos as pesquisas e percebemos que se as pessoas fossem montar as sacolinhas separadamente, o valor ia ser muito mais alto. Dessa forma, juntando o dinheiro, comprando em, vamos assim dizer, de atacado, né, sai mais barato, né? Cada sacolinha contém um par de calçado, um conjunto de roupinha, um kit de roupa íntima, um brinquedo, um kit de higiene, sabonete, escova e pasta de dente. Comprando os itens em grande quantidade, conseguimos descontos e montamos cada sacolinha por R$ 170. Tá? Esse ano, a IAN vai beneficiar 500 crianças. Tá? De mais 2 ONGs que apadrinhamos. Colabora, gente. A gente precisa, a IAN precisa. Tá bom? Vou convidar a todos para a palestra da próxima semana, próximo sábado. O tema: Aves feridas também voam. Nossas deficiências são tão obstáculos para o nosso crescimento. E aí contamos com a presença de todos, tá bom? E só peço agora mais uns minutinhos, que aí já vamos encaminhar para o passe, tá bom? Muito obrigado, uma excelente semana a todos. Fiquem todos com Deus.